Então, paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Hoje a oração de hoje, a oração da noite, a gente vai estar lendo Provérbios 5. A gente vai estar meditando em Provérbios 5 e orando em cima disso, para a gente poder aí meditar durante a noite, meditar agora antes da gente dormir, a gente poder meditar nessa palavrinha de Provérbios 5, tá bom? Quem não acompanhar aqui inteiro, entrar na metade, vai estar salvo depois lá no YouTube. Daqui uns minutinhos, terminando, daqui uns 20 minutos fica salvo lá no nosso YouTube também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, entra ali na minha bio, tem o Linktree. Então no Linktree lá vai ter nosso canal do YouTube, Somos Escolhidos, se inscreve lá. Me segue aqui no Instagram, segue a minha esposa, Marisa Cresca Devec, que tá aí nos comentários. E o Ministério Somos Escolhidos também, tá? Minha voz tá meio rouca hoje, mas a gente tem que continuar, não dá pra parar. Então vamos rouco mesmo, tá? Quero que vocês abram comigo lá em Provérbios 5 pra gente estar meditando nisso, tá? Primeiro quero que vocês lembrem que Provérbios, eu já comentei nas lives anteriores que Provérbios é um livro onde ele começa com Salomão falando ensinamentos que seu pai Davi deu. Então, Provérbios é basicamente um livro de um pai homem ensinando o filho homem, tá? Obviamente que a mulher ela também vai ter ensinamentos dentro de Provérbios, ela também pode tirar proveito do que ela aprender aqui também. Mas hoje especificamente é um livro bem para homem, mas eu creio que hoje na atual conjuntura, na atual sociedade, isso serve também para as mulheres também, para a gente poder ministrar, tá bom? Desculpa aqui, gente, minha garganta, tá? Provérbios 5. Meu filho, atenta para minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Porque os lábios de uma mulher estrangeira, aqui tem algumas versões que vai estar adúltera, então a estrangeira entenda adúltera. Os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e a sua boca é mais suave do que o óleo. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Agora, portanto, ó filhos, ouve-me, e não vos afasteis da palavra da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, e os teus anos aos cruéis, para que estranhos não se encham da tua riqueza, e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão, e não obedeci à voz dos meus ensinadores, nem inclinei o meu ouvido aos que me instruíam. Eu quase estava envolvido em todo mal no meio da congregação e da assembleia. 15. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço. Que as tuas fontes se dispersem para fora e rios de águas nas ruas. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. E por que, filho meu, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Tá? Então aqui a gente vê o livro de Provérbios, bem forte, capítulo 5,
falando coisas assim muito diretas. Então, como eu falei, é um livro para homens, basicamente, mas eu creio que a mulher também pode tirar um bom ensinamento. Falei na sociedade de hoje, né? Não, problema sexual, infelizmente, problemas de relacionamentos, de adultério, não é só no caso de homens, né? Antes já não era, mas hoje em dia eu creio ali que cresceu muito os casos de mulheres também. Então, o que ele fala aqui, ó? Aqui o Provérbio 5 ele está tratando basicamente sobre o sétimo mandamento, que é não adulterarás. Então, quando ele fala aqui, ó, ele fala que os lábios de uma mulher estrangeira, uma mulher adúltera, gotejam como favos de mel. Por quê? Porque a pessoa adúltera, ela vai e ela é uma pessoa lisonjeira, ela é uma pessoa que fala coisas bonitas, ela é uma pessoa que ela vai te seduzir com as palavras dela, vai te seduzir com o falar, né? Então, muitas vezes o homem ou a mulher, ele está no trabalho, está na rua, ele acaba sendo seduzido por coisas que aquela pessoa está falando, a pessoa está ali falando coisas boas, né? Você tá ali muitas vezes e casamento é normal, casamento às vezes você tem altos e baixos, tem momentos de crise, momentos de bem. Então às vezes você tá num momento de crise, vai chegar alguém, vai falar, ó, vai chegar um homem para uma mulher para algum homem e vai falar, não, mas ó, não estão cuidando de você na sua casa, você não está sendo cuidado. Então, se fosse eu com uma esposa igual a você, se fosse eu com uma esposa igual a você, eu estava cuidando, eu estaria cuidando melhor. Então a pessoa era uma pessoa muito lisonjeira, pessoa adúltera, né? Mas a palavra fala que a boca dela é suave, goteja favos de mel, mas o fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. E aqui o absinto não é a bebida absinto. Absinto é um veneno, tá? Então é amargo como um veneno. Então, a primeira coisa que Provérbios fala é para nós, primeiramente, olharmos para as consequências daquilo que fazemos. Hoje em dia, é muito comum as pessoas olharem somente para o prazer, olharem somente para situações, para circunstâncias. Então, hoje em dia, a sociedade, o sistema desse mundo, ele te ensina a pecar, ele te ensina a você viver o momento, a você viver os prazeres. Por isso que Paulo fala, né? Não vos amoldeis a este mundo, não vos conformeis com o sistema do mundo, que é o que? O sistema que está imperando, a mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade é o quê? Não, se meu casamento não tá bom, eu vou encontrar alguém que me satisfaça fora. Se não estão cuidando de mim, se eu não estou tendo relação sexual, eu vou procurar fora. Então, o Provérbios está falando sobre isso. Primeiro, sobre você olhar a consequência. A princípio, aquilo pode parecer algo agradável. A pessoa está falando algo, está te seduzindo, aquela tentação está te trazendo algo. E isso não só a pessoa, mas isso pode envolver também, gente, uma pornografia. Isso pode envolver também algo sexual que você esteja vendo que vai te satisfazer, o que vai te suprir naquele momento, que vai te desligar do seu relacionamento, tá? Então, em princípio, aquele prazer momentâneo, ele pode parecer bom, mas aqui o provérbio está falando que no final ele vai ser amargo. Então, a gente olhar para as consequências. E quais são as consequências? Perdão. Aqui ele está falando que a pessoa adúltera, ela leva para a morte. Então, aqui a gente tem dois casos que a gente precisa ponderar. Então, se nós somos essa pessoa que está olhando para a pessoa adúltera, nós estamos olhando para uma pessoa adúltera, nós estamos nos aproximando de alguém que age dessa forma, então nós temos que tomar cuidado. A palavra fala que nós temos que nos afastar e não chegar nem perto da porta dessa pessoa, tá falando o quê? Se afasta, passa longe dessa pessoa. Então, seja você homem ou mulher, se você percebe que tem alguém no seu trabalho, ou alguém que você conhece, ou mesmo na internet, no WhatsApp, por mensagem, ou às vezes um site, um canal de TV, algo que está te seduzindo e que está te levando a uma traição, a um adultério, então se afaste, passe longe disso. E por outro lado, nós também temos que refletir se nós não somos essa pessoa adúltera que está seduzindo outras pessoas.
Porque muitas vezes, infelizmente, mesmo dentro da igreja, há pessoas que são adúlteras, há pessoas que estão seduzindo outras pessoas. Então, temos que olhar para esses dois lados, tá? Porque, ó, Provérbios 5:8 fala assim, ó, remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa. Por quê? Daí ele cita alguns motivos que o adultério. E, gente, aqui não é só o adultério físico, é o adultério espiritual, emocional, que é o que? O que Jesus fala. Jesus ele falou que aquele que olhar para outra pessoa com desejo sexual já adulterou no seu coração. Lá ele fala aquele que olhar para outra mulher, mas não quer dizer para a mulher também se olhar para um homem. É porque naquela época ele estava falando para homens, então ele foi bem específico. Então não quer dizer que se você olhar para um homem você não vai estar adulterando, tá? Mas ele fala que é adultério. Então você olhar para outra pessoa, você já está adulterando com desejos sexuais. Então por que você tem que passar longe disso? Primeiro, por quê? Porque você perde a sua honra. Então tá falando aqui, a sua honra é dada para outras pessoas. Provérbios 5:9, ó, para que não des a outros a sua honra, certo? Continuando no 9, os teus anos aos cruéis, ou seja, você perde anos de vida, porque você cai no erro, você está perdendo anos que você construiu um relacionamento, você está perdendo tempo que você construiu um relacionamento e você vai estar perdendo tempo também para você reconstruir um relacionamento com a pessoa traída. Então você está perdendo anos de vida, anos que você poderia estar bem, crescendo, você tá destruindo coisas do passado e tendo que consertar, passar tempo consertando algo e restaurando algo, tá? No 10, para que estranhos não se encham da tua riqueza, ou seja, a pobreza é uma consequência do adultério, então você vai perder as suas riquezas. Aqui ele está falando mais o que, ó? O teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro. Continua falando de financeiro. Fale que não lamentes no fim quando consumirem a tua carne e o teu corpo. Aqui que ele está falando? Ele está falando de saúde física, ou seja, que o adultério leva a enfermidades físicas também, ou seja, a pessoa ela se torna uma pessoa doente. Então, ele está falando que o adultério ele não só é um pecado, mas que ele tem consequências na vida de uma pessoa, seja homem, seja mulher. A perda de riquezas, perda de honra, a perda da saúde, perda da saúde emocional, a pessoa ela só tem a perder. Então, Provérbios ele ensina você a ponderar, porque pode chegar pessoas adúlteras para você, pode chegar essa mulher, esse homem que vai lisonjear você, que vai tentar te seduzir, mas você precisa passar longe dessa pessoa, se afastar da aparência do mal. E no 15 ele já muda o tema. Ele já fala o que você tem que fazer. Ele fala, ó, bebe águas da tua própria... Voltou? Acho que voltou, né? Ele fala, ó, no 15, bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes se dispersem para fora, e rios de águas das ruas sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. Daí ele continua falando, então ele está falando o quê? Para você aproveitar aquilo que você tem dentro de casa. Hoje é muito comum, as pessoas querem aproveitar o que está fora. Então hoje, eu até estava falando na Connection, né? Às vezes a gente bate muito nessa tecla, mas porque é muito pesado, gente. Hoje em dia, a indústria pornográfica, a indústria do cinema, seja Hollywood, seja a televisão, eles investem pesado na área sexual, porque é uma forma de controlar o público. É uma forma não só de atrair as pessoas, porque é uma iniquidade, é um pecado que as pessoas hoje estão se alimentando desse pecado, mas é também uma forma de controle político. Então, quando você vai pegar, por exemplo, a Revolução Francesa, perdão, quando você vai pegar a Revolução Francesa, por exemplo, que aconteceu, estava tendo a Revolução, e o que eles fizeram para ganhar a Revolução, para conseguir fazer com que o lado inimigo perdesse as forças?
eles pegaram e distribuíram milhares de folhetos pornográficos pela cidade de Paris. As pessoas começaram a consumir, e o que acontece? As pessoas ficam extasiadas, elas ficam anestesiadas com a sexualidade. Então elas perdem o sentido de discernimento, de luta, elas ficam extasiadas. É o pão e circo de Roma, né? Por que que Roma, Roma eles tinham lá o Coliseu, onde tinha os leões, os gladiadores, eles tinham a política do pão e circo. O que que é a política do pão e circo? Eles davam pão de graça para o povo e entretenimento. Por quê? Porque o povo parava de ligar para os problemas que tinha, porque era altos impostos, eram problemas políticos, corrupção, era um monte de problema. Mas eles davam entretenimento e comida de graça. Então o povo ficava quieto, era uma forma de calar o povo. E hoje em dia é isso também, hoje em dia, infelizmente, Big Brother, novelas, televisão, muitos filmes, eles são usados o que como uma forma de entretenimento para que o povo não veja a realidade que está acontecendo, para que o povo não olhe para o lado e fale, nossa, peraí, isso está acontecendo no meu país, isso está acontecendo comigo, na minha casa, na minha família, isso está acontecendo realmente? Então as pessoas ficam extasiadas com isso, tá? Então o que acontece? Aqui ele está falando que você beber da tua própria cisterna, ou seja, você não olhar para fora, você aproveitar aquilo que você tem dentro de casa, no teu relacionamento, no teu casamento. Então você tem teu esposo, a tua esposa, porque o relacionamento sexual ele foi feito para ser usado dentro do casamento. O relacionamento sexual ele foi feito, ele foi abençoado por Deus para ser usado dentro do casamento, né? Hoje, por causa da pornografia, por causa de tanta coisa, igual eu falei, a gente tem uma visão deturpada da sexualidade. Exatamente. Está deixando a pessoa letárgica, dormente. Então hoje a gente tem uma visão errada sobre a sexualidade, né? Hoje a gente vê o sexo como algo sujo, algo perverso, como algo ali, tipo assim, estranho, né? Mas Deus, ele abençoou o sexo, então a gente precisa ter a noção o quê? De ter a visão de santidade, ou seja, eu não posso me relacionar sexualmente com outras pessoas, mesmo que na minha mente, mesmo que emocionalmente, mas dentro da minha casa, no meu relacionamento íntimo com meu esposo, com a minha esposa, eu preciso aproveitar esse relacionamento sexual, porque o relacionamento sexual dentro do lar, dentro da casa, o relacionamento sexual dentro do casamento, dentro da aliança com Deus, ele o que é um muro de proteção para o casal, tanto para o casal, ele é um muro de proteção para os filhos. Então a gente precisa aproveitar, e ele fala, ó, aproveita a esposa da tua juventude, ou seja, aproveita o esposo também da tua juventude, aproveita o que você tem dentro de casa, aproveita o teu esposo, a tua esposa, porque você vai achar prazer. Aqui ele compara como uma fonte, é como se ele comparasse com o adultério, como um rio que se enche e que as águas elas vão se espalhando. E quando as águas se espalham, elas não têm profundidade. E como ela não tem profundidade, depois ela vira uma lama. Então o adultério é isso, é uma água que você consegue se molhar, mas ela não tem profundidade, ela é rasa. E no final ela vai se tornar um lamaçal. E não, ele está falando do casamento como uma cisterna, como uma água nova, como uma água limpa, onde você pode beber, onde você pode se refrescar. Então ele está falando para você aproveitar o teu casamento, você aproveitar a pessoa que está junto com você. Paulo fala para que o homem é da mulher e a mulher é do homem. Paulo fala, né, para que vocês não, para que o casal não deixe de ter relações íntimas por muito tempo, para que o diabo não venha tentar. Ele fala a não ser que seja por oração, por um propósito em concordância. Mas ele fala para que o casal não venha, porque senão um ou outro vai acabar sendo tentado. Então por quê? Porque o relacionamento sexual traz proteção para o casal, tá? Então a gente cuidar com o quê? Não só com pessoas com relacionamentos. Gente, pessoa casada não tem amigo, tipo, do sexo oposto. Tu é mulher, você não existe amiguinho de mulher casada. Amigo de mulher casada é o Ricardão. Não existe amiga de homem casado. Homem casado não tem amiga no trabalho, não tem amiga no WhatsApp. E isso não existe, gente.
Isso daí, tipo assim, é um passo para cair, é um passo para adultério, é um passo para dar problema, tá? Isso não existe. Tem casais que hoje quer ser mais liberal. Ah, não, tudo bem, não tenho ciúmes. Isso, aquilo, confio na pessoa. Beleza. Tipo assim, só que Deus fala que o homem não deve confiar nele mesmo. Então, se o homem não deve confiar nele mesmo, então não vamos confiar. Porque o nosso coração é enganoso. Se Deus ele tá falando pra gente cuidar, que não existe isso, nossos melhores amigos tem que ser o nosso esposo ou nosso esposo depois de Deus, tá? E daí ele fala: Por que, filho meu, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? Aqui ele tá falando: por que você faria isso? Tipo assim, ele tá falando: pô, se você tem em casa, por que você vai olhar para fora? Por que você vai olhar em quem tá fora? Por que você vai buscar fora? E daí fala: porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Então aqui a gente tem que tomar cuidado com o que? A impiedade, que é o que? A maldade, a iniquidade. Até hoje eu estava vendo com a Mari ali, um, meio que um discipuladinho lá, e falando, né, justamente do que? Da visão do pecado e da iniquidade, né? O que é o pecado? O pecado é você errar o alvo. O pecado é você pegar, você tem um alvo, e você pega, como se você pegasse um arco e flecha, você mira o alvo. Você atira e você acabou errando o alvo, você pecou. E falar iniquidade é o que é a maldade, é você ter o alvo e você pegar o arco e flecha e atirar para outro lado de propósito, ou seja, você não está nem mirando para o alvo. Então tem pessoas que estão muitas vezes na igreja, que se dizem cristãos, ou que estão no mundo, que elas têm uma iniquidade, ou seja, nessa área sexual, ou seja, a pessoa ela não está ali tipo, tentando viver uma vida de santidade, tentando um concerto com Deus, e às vezes cai numa tentação, acaba caindo em algo. Não, a pessoa ela já está com uma maldade, onde ela já tem uma visão deturpada, onde ela já está buscando algo de maldade, então ela já está agindo de forma intencional. Então o que ele fala que acontece com essa pessoa? As suas iniquidades o prenderão, e as cordas do pecado ela será detida, morrerá sem instrução, e na sua loucura se perderá. Tá? Amém, gente? Essa foi a palavrinha de hoje. Tá? Uma palavrinha bem tensa, né? Bem legal para nós hoje. Desculpa a minha voz, gente, tá péssima. Mas é uma coisa para a gente se pensar. Eu acho que ainda mais hoje em dia, sabe? A gente já passou por muitos problemas. Eu e a minha esposa com pornografia. Eu com pornografia até mesmo depois de ter aceitado Jesus. Problemas no relacionamento. E a gente viveu isso, a gente tem vivido isso. Anos de relacionamento que você perde porque a pornografia, mesmo o adultério, você assistir algo é traição. Então você perde anos da sua vida, você perde a sua saúde emocional, você perde a sua honra, o seu respeito, você perde a confiança. Então a gente precisa tomar cuidado, gente. A gente precisa sim. Às vezes até a Mari fala: mano, você bate muito nessa tecla, né? Porque toda live fala: cuidado que você vai assistir, cuidado que você tem contato, tudo. Mas, gente, hoje é muito complicado. Eu falei até na Connect, eu falei: hoje, gente, se você for pegar, gente, tipo, década de 60 e 50, que era, gente, uma revista pornográfica? Que era a pornografia para eles antes? A pornografia para eles era tipo uma revista, sei lá, ali da Avon lá, sei lá, tipo, da Demilo, sei lá, algo assim, entende? De lingerie. Tipo assim, para eles aquilo era pornografia. Hoje, tipo assim, o que era pornografia nos anos 50, hoje para nós é o comercial da TV. É o mesmo conteúdo. Então, por que que na década de 50 eles ainda tinham mais valores? Então, era pornografia aquilo era algo que as pessoas viam escondidas. A pessoa não tinha, a pessoa tinha vergonha de ver aquilo na frente de outras pessoas. Então, hoje não, hoje tá ali passando a olho nu, você tá lá no domingo, assistindo o Domingão do Faustão lá com as bailarinas, Gugu, lembra da época do Gugu? E é televisão, e é isso e aquilo, é comercial, é filme, lá com as crianças na sala,
e tendo acesso. É uma pornografia velada. É algo ali, é o que chamam de soft porn, né? Hoje em dia, né, tem estudos, gente, que hoje, até mesmo, que hoje tem muitos jovens que não veem pornografia. Mas tem estudos que falam que hoje o maior problema, que a partir dessa década, né, essa década em diante, o maior problema da sociedade não vai ser a pornografia explícita, não, ou seja, não vai ser ali os sites pornôs, tal, não. O pior problema vai ser o soft porn. O que é o soft porn? Soft porn é quando tu entra lá no teu Instagram, quando você entra no YouTube. Sabe quando você entra no YouTube e você vai clicar lá no vídeo lá, tipo assim, pregação impactante? Delas que você dá plena pregação impactante, aparece lá, tipo assim, uma música falando bum, 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 bum e alguém dançando. É isso daí, é o soft porn. Soft porn é quando você entra lá e tá aquele influencer lá fazendo cara de olhar 43, tentando te seduzir, tipo assim, sem roupa. Praticamente sem roupa. Isso é o soft porn. Então, os estudiosos, cientistas estão falando que o maior problema da próxima década não vai ser a pornografia, vai ser o soft porn, porque muitos jovens vão cair nisso. E isso leva a depressão, a ansiedade, a problemas de relacionamento, ou seja, como uma pessoa não consegue se relacionar, problemas de casamento. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá bom, gente? Com adultério, não só físico, mas emocional também, com a forma com que a gente olha para as coisas, com que a gente assiste, para que a gente possa, dentro da nossa casa, a gente aproveitar o nosso relacionamento em casal, em casamento. Se você não é casado, você viver uma vida em santidade, porque esse soft porn, essas coisas, elas vão te levar a uma tentação maior também no teu namoro, no teu noivado, que vai te impedir de ter um namoro santo, um namoro que agrada a Deus, de você se casar e ter uma relação pura. Então, assim, isso vale tanto para casados quanto para solteiros também, né? Hoje em dia, né, tipo assim, as pessoas não criar padrões também, então a gente poder realmente viver a palavra de Deus, amém? Então, tipo assim, hoje em dia tem muito estudo, gente. A gente não dá para levar em conta o que a ciência tá falando, porque é muita coisa. Vou falar que masturbação é bom. Eu não lembro quem falou outro dia que acho que a Unesco falou que a masturbação, a pornografia para crianças era saudável ali há alguns meses atrás. Então, assim, são coisas terríveis que a gente precisa tomar cuidado se a gente não pode se amoldar com o sistema desse mundo. Amém? Vamos orar junto, gente? Vamos orar? Fechar os teus olhos, vamos orar por isso, então. Perdão. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos, Pai, nos alinhar com a tua vontade, Pai. Nós queremos ser pessoas sábias. E, Pai, nós sabemos que a sabedoria, Pai, ela também envolve a nossa área sexual, a nossa área sentimental, Pai. E, Senhor, nós não queremos, Pai, ser seduzidos por essas pessoas adúlteras, não queremos ser seduzidos, Pai, pelo sistema desse mundo, não queremos ser seduzidos, Pai, pela pornografia, pelo soft porn, por pessoas do mundo, Pai, que venham tentar mostrar os seus corpos, Pai, mas nós queremos ter olhos santos, nossa mente santa, nós queremos ter nossa mente, nossos olhos, nosso coração regenerados, Pai. Então, Espírito Santo, toca os nossos corações, Pai, que nós possamos, Pai, estar blindados pelo Senhor, Pai, que nossos olhos sejam blindados, que a gente saiba, Pai, se apartar, Pai, da aparência do mal, que a gente saiba se afastar da aparência do mal, Pai, que a gente possa te buscar em todo tempo, Pai. Para aqueles que são casados, Pai, que nós possamos aproveitar, Pai, o nosso relacionamento íntimo dentro de casa, aproveitar, Pai, realmente das águas da nossa cisterna, Pai, que a gente possa realmente, Pai, viver uma vida do lar de uma forma que agrada ao Senhor, de uma forma que glorifica ao Senhor, Pai, que santifica a nossa casa, santifica os nossos filhos, Pai. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, porque ela é pura, porque ela é escudo, porque a tua palavra ela nos dá vida, Pai, porque a tua palavra nos leva para um caminho de vida, Pai.
e nos ensina, Pai, a não caminhar em direção à morte, Pai. Então, Senhor, conduz cada um de nós a esse caminho de vida, Pai. Se há alguma pessoa, Pai, que tem caminhado por esse caminho de morte, Pai, afasta essa pessoa, Pai, dessa situação, Pai. Guarda essa pessoa do mal, Pai. Pai, que o Senhor conduza essa pessoa ao arrependimento, à confissão de pecados, Pai. Mas eu declaro, Pai, profetizo, Pai, pessoas santas, curadas, Pai, restauradas, Pai. Profetizo mentes saudáveis, olhos, Pai, santos. Profetizo corações regenerados, Pai. Que nessa noite a gente possa, Pai, meditar nessa palavra e se alinhar com a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Então, gente, Deus abençoe. Tá? Ficou até mais comprido hoje, mas porque é um assunto um pouco complicado, né, de falar. Mas Deus abençoe, tá, gente? Para quem não acompanhou inteiro, vai ficar salvo no nosso YouTube. Daqui uns minutinhos tá lá no YouTube. O nosso link tá aqui na minha bio, tá? No Linktree. Entra lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber nossos vídeos. Tem oração todo dia, durante o dia e pela noite. Desculpa de novo. E vamos tendo outros vídeos também, você vai lá acompanhando, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite, gente.